Chegamos ao tão aguardado sexto episódio da quinta temporada de The Handmaid's Tale. Um episódio aí que prometeu bastante e será que cumpriu? Vamos ver aqui no decorrer dessa análise. Lembrando que eu fiz um vídeo no começo dessa semana analisando a promo que saiu desse episódio, que era um pequeno teaser ali com algumas cenas. E olha, muita coisa que eu disse nessa minha análise da promo, eu acertei aqui nesse episódio, fiquei bem feliz. E é isso, vamos analisar, claro, tudo com spoiler, tudo que aconteceu, detalhe por detalhe. Fica aqui no vídeo para você saber de tudo. Só lembrando, se você não for inscrito no canal ainda, não deixe de se inscrever. Eu falo muito sobre filme, sobre série, claro, falo sobre The Handmaid's Tale. Se você puder deixar o like também, o like sempre me ajuda. Bom, então vamos lá, tem muita coisa para falar sobre esse episódio 6 da quinta temporada. Já estamos chegando aí na reta final da quinta temporada de The Handmaid's Tale, o que é uma pena, eu já tô triste aqui, sofrendo por antecipação. Mas enfim, vamos lá. O episódio se chama Together, ou em português, Juntos. É dirigido pela Eva Vives, ou Eva Vives, não sei como se pronuncia, que foi a mesma diretora do episódio anterior, o quinto episódio, e foi escrito pela roteirista Catherine Collins, que escreveu um roteiro pela primeira vez para a série, mas ela já é produtora da série há algum tempo. E nessa análise aqui, diferente de algumas outras que eu tento focar em alguns núcleos, falar de personagem antes e tal, eu vou tentar aqui falar numa ordem cronológica que aconteceu, porque eu acho que tudo vai fazer sentido lá no final, e o final é assim, arrebatador. Bom, o episódio começa exatamente de onde parou o quinto, com a June e o Luke sendo capturados. Eles estão dentro de um carro e o Luke pergunta, será que é Gilead? E aí a June vem e nos confirma uma coisa que eu, no meu vídeo anterior, já havia falado, que não é o pessoal de Gilead. Ela até fala que o lugar está muito insalubre para ser os Guardiões da Fé de Gilead ou algo do tipo, porque eles são todos muito bem organizados, limpos e tal. Já nesse carro não é bem assim, tá tudo ali muito sujo. É interessante analisar logo no começo que o Luke tá bem agitado, ele tá tentando sair, tá tentando quebrar a porta, assim, enfim, fazendo coisas muito irracionais. E a June está ao oposto, ela está calma, afinal ela já passou por muito daquilo, então ela está sabendo muito bem controlar aquela situação e pedindo para ele manter a calma. Então esses caras param em um lugar que parece meio que um galpão ali, tem algumas celas e tal, começam a tirar fotos do Luke e da June, exatamente como se fosse na cadeia e tudo mais, e a June pergunta quem são eles. O chefe que está comandando ali a situação, que por sinal está mascarado, pergunta o nome dela, ela fala, ela tem até um prazer, um certo mistério ali para falar June Osborne, né? Afinal, esse nome é muito famoso, né, em Gilead, mas ele não quer saber o nome dela, ele quer saber a quem ela pertence. E o nome está na etiqueta que está na orelha dela, e a gente até se esquece que ela ainda tem essa etiqueta, né? A gente teve outras aias, no caso a Emily, que foi para o Canadá e tirou, removeu essa etiqueta. A June, ela não tirou ainda, o que demonstra, claro, que ela ainda está com corpo e alma ainda em Gilead, na missão de resgatar sua filha e tudo mais, e por isso talvez ela nem pense em tirar essa etiqueta ainda. Mas aí essa cena termina com a June mandando ele ir para aquele lugar, os capangas acabam pegando eles e colocando em duas celas separadas. Agora falando um pouquinho do núcleo da Serena, e vai ficar assim nessa análise, vou falar um pouco sobre June e Luke, sobre Serena e também sobre alguns acontecimentos muito importantes que aconteceram lá em Gilead. Bom, a Serena recebe o seu médico em casa para fazer ultrassom e tudo mais, todo o exame de rotina de gravidez. Ela acaba descobrindo que os Wheelers prepararam uma sala ali médica para que ela fosse examinada e tal, tudo para ela não sair de casa, e ela já está começando a perceber que tem algo muito estranho, e isso vem dando indícios já há alguns episódios, mas aqui a gente vê a construção disso e vai ter uma repercussão, obviamente, lá no final desse episódio, o que eu achei magnífico essa construção. Mas enfim, o médico conversa com ela e fala uma coisa, gente, que quando eu assisti esse episódio de madrugada. Quando eu assisti, eu tive uma epifania, assim, e eu vou contar pra vocês, eu acho que vocês vão pirar também. Se vocês não perceberam isso, talvez agora vocês percebam. A gente vem falando muito sobre a Serena se tornar Aia, né? Gilead vai fazer com que a Serena se torne uma Aia, de fato, vista vermelho e tal.
Mas você já parou para pensar que talvez a Serena já seja a Aya e a gente nem tenha percebido ainda? Não, pensa comigo, a Serena chegou grávida até uma casa onde tem uma família que não consegue ter filhos. Ela é trancada em casa, impedida de sair, silenciada constantemente, e agora o médico que cuida dela fala que a família Wheeler acha ela extremamente valiosa, que ela não deve fazer esforço, que ela deve cuidar muito bem desse bebê. Exatamente o que a família Waterford fazia com a June lá no começo da história. Gente, sério, é muito maluco a gente pensar que talvez não, é uma grande possibilidade de eles quererem de fato pegar essa criança dela e tá só esperando ela ter esse bebê. Então, obviamente, isso também a torna uma Aya e não precisa de um vestido vermelho para isso. Eu peço que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Sério, quando eu percebi que isso estava acontecendo, isso vai acontecer também no decorrer do episódio que eu vou falar mais pra frente, mas sério, deixa aqui nos comentários. Eu pirei quando eu percebi. E só para finalizar essa cena da Serena com o médico, ele ainda dá uma cantada nela, né? Chama ela para jantar e tal. Algo que talvez não me faça crer 100% nessa teoria que eu acabei de pensar é justamente isso, o fato dos Wheelers quererem empurrar um casamento para Serena, né? Se ela é uma Aya, talvez isso não acontecesse em Gilead, não sei se aconteceria aqui na casa deles. Mas enfim, de qualquer forma, tá muito evidente que essa família quer pegar o filho da Serena. Agora, indo lá para Gilead, a tia Lydia tá no hospital e ela vai falar com o médico da Esther, achando que eles iriam remover o útero dela. E é interessante que parece que ela tem até um certo prazer, uma certa ansiedade de que isso aconteça logo. Mas, na verdade, o médico diz que isso não vai acontecer porque a Esther está grávida. Ela está grávida de 2 semanas, se eu não me engano, 2 ou 3 semanas. E aí a cabeça da tia Lydia começa a funcionar. Então ela chega até o quarto da Esther, que já tá melhor, já tá consciente e tal, e começa a fazer perguntas para ela, porque há 2 semanas atrás foi o funeral do Fred. E obviamente ela vai pensar naquela cena do Warren, né, trancado com a Esther dentro do seu escritório. Essa cena é bem interessante, bem comovente, porque a Esther revela que ela foi estuprada ali pelo Warren. Isso não foi mostrado, claro, mas acaba acontecendo e ela acaba engravidando. A tia Lydia fica incrédula e a Esther rebate, e de uma forma muito bem feita, falando que isso sempre aconteceu debaixo dos olhos da tia Lydia e ela sempre permitiu, e ela não sabe, e nem eu também não sei, o porquê a tia Lydia está tão chocada. Mas isso acontecer tem um sentido, afinal a gente está encaminhando para o fim dessa série e logo em seguida vai vir um spin-off baseado nos testamentos, que eu já falei aqui no canal e tudo mais. E essa forma da tia Lydia acordar para o mundo, né, e ver que Gilead não é esse paraíso que ela acha que é, começa a ser construído agora. Então ela obviamente fica chocada ali, a Esther fica possessa com tudo que está acontecendo, começa a se desequilibrar, e aí a gente vê uma cena que apareceu no trailer da Esther presa em cima da cama do hospital, ali furiosa e tudo mais. Em seguida, a tia Lydia vai conversar com Joseph, e também uma conversa interessante. A tia Lydia conta para ele o que o Warren fez e pede para que ele seja punido. Já o Joseph fala que não houve um pecado, afinal a Esther já seria a Aya do Warren, mas a tia Lydia rebate que não foi uma cerimônia e tudo mais. Ela ainda tem essa visão ali muito inocente do que é Gilead, e o Joseph tá lá para ser muito prático, para falar que essas mulheres, elas são escravas sexuais e elas vão pertencer a esse comandante, seja em cerimônia ou não. E ele faz meio que pouco caso dessa situação, mas o Joseph é um dos personagens, se não o personagem, óbvio, mais inteligente, e ele não dá ponto sem nome, a gente. É muito importante ficar de olho nas conversas do Joseph, porque elas vão ter sentido lá no fim do episódio ou no fim da temporada, enfim. Já lá nas celas do Luke e da June, a gente tem vários momentos ali de emoção, mas também de uma leve comédia. Eu achei muito engraçada o Luke ali desesperado em imaginar que a June já passou por algo do tipo, ou até mesmo pior, e a June mais uma vez está o oposto, né? Ela tá ali
calma, serena e tudo mais, e tentando acalmar o seu marido. Eu achei bem interessante pegar o Luke e colocar dessa perspectiva, ver como ele reage, e ele é uma pessoa completamente diferente da June, né? E ele vai reagir diferente, a gente vai ver isso bastante nesse episódio. Ele também é o oposto do Nick, então não dá pra comparar esses dois personagens. Eu sei que muita gente faz essa comparação, mas são vivências diferentes, são pessoas diferentes. O Luke saiu de Gilead logo no começo, então ele não passou por tudo isso, não passou por tanta coisa. Já a June eu não preciso nem falar, então obviamente que ela vai estar mais calma e mais racional nessas situações. Nessa conversa também o Luke revela que queria ter estado com ela ali o tempo todo, queria ter protegido, e a June fala que ele sempre esteve com ela em pensamento. E na casa dos Wheelers a gente tem uma cena da Alanis, a senhora Wheeler, com a Serena. Ambas estão ali cuidando das flores. E aí você já vai começar a fazer uma conexão muito interessante. Lembra que eu falei sobre a Serena ser Arya e tudo mais? Então, a gente tem ali as duas mexendo nas rosas exatamente no começo da primeira temporada, com a Serena também mexendo em rosas, e vem a Judy tentar ajudar ali e tal. E a gente tem a relação das duas ali com o jardim. Aqui a gente vem vendo algumas coisas se repetindo. Claro, com a Serena numa outra posição. Nessa conversa, a Serena conta que o médico chamou ela para jantar, mas ela tá pensando em recusar, e a senhora Wheeler fica assim, abismada. Ela acha que a Serena deva se casar e não ser mãe solteira. A Serena meio que não gosta desse papo, tenta sair para dar uma caminhada, mas a senhora Wheeler a proíbe. E ela é muito firme ao falar isso e começa a ter algumas rusgas ali naquela relação. A Serena obedece ela, mas já começa a pensar que talvez não tenha sido uma boa ideia ir para aquela casa não. Então quando ela chega no quarto, a gente tem uma cena dela chorando ali, desesperada, algo que me lembrou muito também aos momentos que a June ia para o seu quarto chorar. Até os planos ali da cena são muito parecidos, e The Handmaid's Tale gosta muito de fazer essas conexões, de pegar coisas das primeiras temporadas e trazer para o presente. Bom, e voltando lá para a prisão do Luke e da June, os capangas chegam para pegar os digitais deles e tal, e o Luke tenta fugir, algo completamente ali impulsivo, e acaba apanhando muito desses capangas e deixado lá na cela dele inconsciente. E em Gilead a gente tem uma conversa muito interessante do Joseph, o Nick e o Warren. Gente, mais uma vez, eu venho falando aqui, não tem conversa simples com o Joseph, sempre vai ter um sentido. Enfim, eles estão ali bebendo e tal, conversando de boa, a notícia já se espalhou que o Warren engravidou a Esther. E ele está se sentindo ali glorioso por ter engravidado a sua Arya, mesmo que seja através de um estupro que não ocorreu durante a cerimônia. Ele ainda toca no assunto do projeto do Joseph, que é o Nova Belém, que nada mais é do que baixar os muros de Gilead e permitir que as pessoas voltem, né, que refugiados voltem, e aí eles diminuam ali a violência e tal, a repressão. O Warren diz pro Joseph que isso jamais vai acontecer. E o Nick fica só observando ali, ele não fala uma palavra, mas essa cena vai fazer total sentido lá na frente. Bom, e voltando lá para casa dos Wheelers, o Sr. Wheeler acaba chamando a Serena até o seu escritório, e mais uma vez a gente tem uma conexão com o começo da primeira temporada, que é da June indo até o escritório do Fred, escondida à noite, tá? Ela tá super nervosa, super apreensiva. Aqui a gente tem a mesma coisa, gente. A Serena nessa mesma posição. Por isso que eu venho falando que ela sim já está nessa situação ali de ser uma Arya. Enfim, os dois se sentam ali e o Sr. Wheeler revela para ela que a June foi capturada pelos seus capangas. E é aí que a gente descobre que aquela galera lá sim é capanga dele. Ele fala para ela que não vai mandar a June para Gilead, afinal ela tem alguns aliados lá e dessa vez eles não vão conseguir protegê-la. E é muito interessante, porque eu tinha visto essa promo e ele tinha dito essa fala, só que em um outro contexto. Eu tava achando que ele tava falando do Canadá, mas não, ele tá falando de Gilead, porque sim, de fato, a June tem aliados lá. Bom, e ele diz pra Serena que vai mandar o Wesdes pegar ela e matá-la ali no meio do caminho, na terra de ninguém. Enfim, a Serena nunca mais vai ouvir falar sobre a sua ex-Arya. Já a Serena ali começa a chorar e pede pra ele pra que ela vá junto, porque ela quer ver e ela quer contar ao seu filho
quem foi que matou o seu marido, no caso, o pai da criança. Talvez a minha única crítica ao episódio é o fato dele ter permitido assim tão fácil que ela fosse, afinal ela estava ali presa na casa deles, eles não estavam deixando ela sair para lugar nenhum, e enfim, acabou permitindo, mas claro, isso precisava acontecer pra gente ter o final do episódio. Bom, e agora a gente tem um momento emocionante no episódio. O Luke acaba acordando após ter sido espancado e ele tá completamente pessimista com a situação. Ele fala pra ela que os dois vão ser executados assim que chegarem em Gilead. Enfim, ele já tá ali pensando em desistir, e a June faz um discurso realmente muito emocionante, muito comovente, falando que todos esses anos que ela passou, todas aquelas coisas lá em Gilead, ela nunca desistiu, ela sempre teve esperança. Assim como ele também sempre teve esperança que fosse reencontrar sua esposa e filha. Então ela dá uma ponta de esperança para ele, e esse momento é muito bonito, muito tocante mesmo. Os dois acabam dando as mãos ali, mesmo cada um em uma cela. Eu achei bem bonito. E é interessante quando a gente para analisar toda a trajetória da June até aqui, o quão forte é essa mulher, o quão gigante é essa personagem que passou por tudo aquilo e ainda consegue ter forças. Eu sei que a gente tá cansado de ver a June sofrer e tal, mas é muito bacana ver em como essa personagem aguenta, em como essa personagem consegue ter essa força. Mas enfim, é muito incrível quando a gente para ver toda a evolução da June até esse momento. Enfim, essa personagem é maravilhosa. E chegando pro fim do episódio, a gente tem a Serena finalmente saindo da casa dos Wheelers, e a Alanis fala que a qualquer momento que ela se sentir indisposta, que ela volte imediatamente para casa deles. Ali as coisas já começam a indicar que a Serena tá pensando em algo. Ela fica completamente incomodada com aquela situação, principalmente com a fala da Alanis, né? Ela entra no carro e a gente já começa a perceber que algo está sendo construído para o fim dessa história, desse episódio. E agora, finalizando o arco lá de Gilead, um grande momento. A gente tem o Warren e a Naomi, a sua esposa, almoçando de boa. As pessoas começam a olhar para ele, porque a notícia já se espalhou que ele estuprou a sua aia. Ele não tá nem preocupado com isso. Primeiro que ele se acha, né, um cara muito poderoso e que nada vai acontecer com ele. E segundo que ele tá se sentindo orgulhoso de si mesmo por ter conseguido engravidar a sua aia. Então é nesse momento que os olhos chegam, pegam ele e levam para fora do restaurante, e lá está a nossa dupla dinâmica, que é o Joseph e o Nick. Eu acho bem interessante a união desses personagens, mas também acho bem legal que os dois atores são muito amigos. A gente tem várias fotos aí de bastidores dos dois, super em momentos descontraídos e tal. Então, assim, realmente foi uma conexão de almas ali desses dois comandantes. Enfim, nesse momento a gente descobre o que realmente aconteceu naquela conversa lá do Joseph com o Warren e o Nick apenas observando. O Nick estava nada mais nada menos que naquela situação como um olho. Ele queria basicamente uma confissão do Warren pelo que ele fez, e o Joseph força isso, né, naquela conversa. E aqui ele fala que o Supremo Tribunal de Gilead condena ele por estupro da sua aia. O Joseph fala também que os olhos estão ali observando a todos, os bons e também os maus. Então é nesse momento que o Nick tira a arma do bolso e atira na cabeça do Warren. E essa foi a grande dúvida que a gente teve no trailer, porque a gente tinha uma cena do Nick com o rosto sujo de sangue e a Naomi levando a mão à boca completamente perplexa. Então sim, o Warren foi executado, provando mais uma vez o quão poderoso é o Nick ali. Ele é o chefe dos olhos, né? Enfim, ele teve esse poder de matar um comandante ali em praça pública. E depois a gente tem uma cena até muito bonita do Warren ali morto e os outros comandantes em volta, olhando para ele como se fossem ali corvos, sabe? Algo do tipo. Em seguida, o Warren vai parar no muro e a tia Lydia leva as aias para observarem. A Janine, inclusive, fala que queria ter estado lá para ver tudo acontecendo. A tia Lydia não reprime ela, eu garanto que se fosse uma outra aia, ela com certeza iria brigar, mas como é a Janine, a sua favorita, ela deixou passar. E só falando do Nick, a gente tem uma cena rápida em que descobrimos que a esposa dele está grávida, então vamos ficar de olho no decorrer dessa história. Bom, indo para a reta final, a gente tem a June e o Luke sendo retirados, né, lá da prisão, e agora, nesse momento, eles acabam se separando. Como eu havia falado no meu vídeo anterior,
já dava para ter uma noção que eles estariam em ônibus diferentes, porque a June estava com mulheres atrás, sinal que seria um ônibus só para mulheres. Enfim, eles acabam se separando, esse momento também é muito triste e é realmente um momento em que eles acabam se desesperando, né? Enfim, são separados e vai saber quando eles vão se ver novamente. Então, no meio do caminho, o Esdras para o ônibus, entra e pede para eles darem a June para ele. Então ele tira a June do ônibus, deixa ela ali na estrada e atrás revela-se a Serena. Esse momento é bem interessante, a June fala, nossa, sério, Serena? E a Serena responde, tão sério quanto naquele dia que você desejou que o meu filho morresse dentro de mim. E aí a June rebate falando que aquele foi o momento mais feliz da vida dela. Essa parte também eu achei meio engraçada, achei bem hilária, apesar de toda aquela situação. Enfim, a Serena pede pro Esdras desamarrar ela, porque quer que ela se ajoelhe e ore antes de morrer. Então ele faz isso e a June começa a rezar para que a sua filha tenha uma vida feliz, sem violência, e que os seus filhos, e dessa vez ela inclui o filho da Serena, façam diferente do que elas fizeram. E eu acho que essa foi a cartada final para que a Serena mudasse de ideia, e é isso que ela faz, ela pede a arma pro Esdras, porque ela quer atirar na June, né? Ela quer fazer a justiça ali com as próprias mãos, mas acaba mudando de ideia e atira no próprio Esdras, que acaba não morrendo porque ele estava ali de colete, mas ele cai no chão, meio que imobilizado. A Serena manda a June se levantar e ir para o carro. E ela entra no banco de trás, a June na frente, e ela pede para dirigir e as duas vão embora. Gente, esse momento foi realmente incrível, embora eu já imaginasse, obviamente eu sabia que a June não ia morrer, e era somente isso que poderia acontecer, a Serena mudar de ideia ali em cima da hora. E como eu falei, isso é uma construção de desde o começo do episódio, ela percebendo que tinha algo muito estranho, que eles iam roubar o filho dela, que ela estava se tornando uma aia. Enfim, ela foi pensando em tudo isso, eu achei bem interessante essa construção. No fim, ela realmente fazer tudo aquilo. Não sei qual é o plano da Serena, mas de acordo com a sinopse, elas vão parar em um lugar do qual elas não conseguem sair e as duas precisam se ajudar para poder sobreviver. E é nesse momento que eu venho falando que é possível e muito provável que a June faça o parto da Serena. Talvez esse seja o momento de conexão das duas. E é bem importante a gente não criar uma expectativa com relação a Serena. Ela não merece ter nenhum tipo de redenção. Ela merece sim ter um fim trágico. Eu sei que muitas vezes o roteiro nos engana e faz a gente até ter uma certa simpatia por essa mulher, mas é importante a gente se vigiar, porque ela sempre foi uma mulher horrível e ela não vai mudar. Enfim, eu acho que ela não merece nenhuma redenção. Eu peço que vocês deixem aqui nos comentários se vocês acham que a Serena merece, né, um perdão, merece, enfim, algo parecido depois de tudo que ela fez. Deixem aqui nos comentários. Bom, e foi tudo isso que aconteceu no episódio 6 da quinta temporada de The Handmaid's Tale. Foi um episódio bem eletrizante, eu gostei muito desse episódio. Como eu falei, teve só uma coisinha ali que me incomodou, mas quando a gente para de pensar nessas coisas, nesses pequenos detalhes, a gente consegue ter uma história muito relevante, muito interessante. E é isso, quero muito saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer, né? Esse 7º episódio promete muito, a gente vai ter as duas ali finalmente sozinhas. Quero muito ver, tô muito curioso, gente. É isso, eu tô indo viajar, eu não garanto que terá vídeo ainda nessa semana, mas com certeza segunda-feira eu terei aqui um vídeo especulando as coisas do 7º episódio. E é isso, deixa o like, como eu falei, que me ajuda muito. Compartilha para todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo. Até a próxima, tchau!